No último vídeo, nós trabalhávamos com as inequações de forma gráfica, representação gráfica das inequações. Só que aquelas inequações tinham apenas uma variável. A partir desse vídeo, nós vamos aprender a trabalhar com inequações que têm duas variáveis. Só que para chegar nas inequações, a gente primeiro precisa passar pelas equações de primeiro grau com duas variáveis. É o que a gente vai ver agora na página 503. Vamos lá. Veja, representação gráfica de equações do primeiro grau com duas variáveis. Ele partiu lá do primeiro problema, logo no início desse capítulo. Ele está vinculando o lucro de uma empresa à quantidade de embalagens vendidas. Lucro está vinculado à quantidade de embalagens vendidas. Quanto mais embalagens eu vendo, mais lucro eu tenho. E ele diz ainda, se vocês lembram, qualquer coisa só dá uma olhadinha lá no início do capítulo. Ao vender 5.000 embalagens, a arrecadação fica igual aos custos. O lucro da empresa tem início quando a venda supera 5.000 embalagens. Então, até 5.000 embalagens, nada de lucro. A gente sabe que lucro é a diferença entre aquilo que eu vendo, aquilo que eu arrecado, a gente chama de receita, e os meus custos, né? Receitas e custos. Isso aqui, ó, isso aqui é minha receita, receita com as vendas, né? Cada embalagem custava R$ 1,23, X embalagens, 1,23 vezes X é minha venda, né? Isso aqui é minha receita, receita com vendas. Ok. Por outro lado, eu tinha dois tipos de custos. Um custo chamado custo fixo, custo variável, custo variável, e um custo fixo. Chama custo variável porque depende da quantidade que eu produzi. Cada unidade custa 45 centavos. Então, X quantidades, 45 vezes X. 3.900 é o custo fixo, independente de eu produzir ou não produzir, eu sempre vou ter esses custos. Custo de aluguel, telefone, pessoal da administração, é isso aí, custo fixo. Ora, se da receita, que é 1,23x, eu tirar o custo variável, tirei custo variável e tirei o custo fixo, o que sobra, essa diferença, chama-se lucro. E foi exatamente o que ele fez. Olha aí qual é a função lucro. Em função da quantidade produzida de embalagens, tá? 1,23x menos 0,45x dá 0,78x. E menos 3.900 ele repetiu. Então esta é a minha função lucro. Tá? Lucro é uma função da quantidade de embalagens produzidas. Tranquilo? Então aí foi como ele conseguiu a função lucro. Aqui eu já posso apagar, né? Muito bem. Agora vamos colocar isso na tabela. Certo? Vamos colocar isso na tabela. X é a quantidade de embalagens produzidas e L é o lucro. Se eu não produzir nada, x foi igual a zero, eu venho aqui para a função, ó, no lugar do x eu boto um zero. 0,78 vezes 0 dá 0. 0 menos 3.900 dá o lucro, menos 3.900, negativo, portanto. Se eu produzir 1.000 embalagens, um número aleatório, ele quer saber se eu produzir 1.000, qual vai ser meu lucro? No lugar do x ele coloca 1.000, 1.000 vezes 0,78 dá 780, 780 menos 3.900 vai dar menos 3.120, ou seja, negativo, lucro negativo. Lucro negativo é a mesma coisa que prejuízo, tá certo? Até agora tendo prejuízo. Se ele produzir 2.000, substitui x por 2.000, multiplica por 0,78 e o resultado subtrai 3.900. Ele fez esses cálculos e encontrou menos
2.340. Observe que lucro negativo ainda. E assim ele vai fazendo as substituições, sempre produzindo, sempre calculando de 1.000 em 1.000 embalagens, de 1.000 em 1.000. Até 4.000 embalagens, ele continua com prejuízo, né? No caso aí de 4.000 embalagens, um prejuízo de R$ 780, né? Quando ele produz 5.000 embalagens, a gente já sabe que ele empatou, ele não tem lucro. O custo é o mesmo valor da receita, o que ele apurou foi o que ele gastou. Então o lucro é nulo, não tem lucro. Então daqui para cima, ou daqui, nessa tabela daqui para cima, eu não tenho lucro algum. Lucro zero, prejuízo, 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 prejuízo. Então para começar a ter lucro eu tenho que produzir mais de 5.000 embalagens. 5.001, 5.002. Mas ele não calculou de um, ele calculou de 1.000 em 1.000. Então se ele produzir 6.000 embalagens, olha o lucro dele, 780. Já passou a ser positivo, né? Ele fez aquele cálculo de novo. No lugar do X, ele colocou 6.000. No lugar do X, ele colocou 6.000. Bem aqui. 6.000 vezes 0,78, o resultado menos 3.900. Quando ele faz essa conta, ele acha 780. E assim ele fez os cálculos, ele é o autor, certo? O autor do livro fez os cálculos, até 8.000 embalagens produzidas. Então ele saiu de nenhuma produção até 8.000 unidades produzidas. Quando ele não produzia nada, ele tinha um prejuízo de 3.900, ou lucro negativo. Quando ele produz 8.000, ele tem um lucro positivo, né? Lucro 2.340 dinheiros. Essa tabela pode ser representada num gráfico, certo? Que foi o que ele fez agora. Ele fez agora o gráfico. Tá? Pronto. Olha como é simples, bem fácil. No eixo X, no eixo horizontal, ele colocou as unidades produzidas. Nenhuma produção, zero. Depois de 1.000 em 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, até 8.000. No eixo vertical, ele colocou o lucro. Acima do eixo X, positivo. Abaixo do eixo X, negativo. E aí ele foi pegando os valores. Ó, menos 780, colocou aqui. Menos 1.560, aqui. Depois, menos 2.300. E foi olhando para a tabela e colocando os valores aqui. Tá certo? Negativo para baixo, positivo para cima. Tranquilo? Pronto. Cada par desse representa um ponto nesse sistema de eixos cartesianos. Isso aqui chama-se sistema de eixos cartesianos. Então, olha só. Quando ele produz 8.000 unidades, tem que fazer par com 2.340. Então, ó, 8.000, subir aqui uma linha auxiliar, até o 2.340, tá vendo? Pronto, aí marcou esse pontinho aqui. Quando ele produz 7.000, sobe uma linha auxiliar e faz par com 1.560. Isso tudo eu estou olhando para a tabela, 7.000 com 1.560. 6.000, sobe e vem para a esquerda até o 780. Aí eu tenho um pontinho no cruzamento dessas linhas. Ele faz isso com toda a tabela que ele produziu. Depois ele só ligou os pontos que ele considerou. Tá certo? Você já percebeu que tem uma parte dessa linha. Essa aqui é a função lucro. Esta é a representação gráfica daquela função L, né? Aquela função L algebricamente falando. Esta função L igual a 0,78x menos 390 é a mesma coisa que essa linha que ele desenhou no gráfico. Observe que um pedaço da linha ele fez de azul, outro pedaço ele fez de vermelho. Aqui é apenas para representar que o que está acima do eixo X é lucro, o que está abaixo é prejuízo. Tá certo? É a análise do gráfico que a gente faz nesta situação. O detalhe, eu não precisaria de todos esses pontos. Você há de convir comigo que bastava 2 pontos, né? Se eu tivesse, por exemplo, se eu escolhesse esse ponto e esse,
eu ligaria e depois era só prolongar, tá certo? Pronto, prolongava para um lado, prolongava para o outro, eu teria a mesma reta. Tem valores intermediários, obviamente. 6.500, como é que eu saberia qual seria o meu lucro se eu produzisse 6.500 unidades? Eu marcaria aqui 6.500 bem no meio, entre 6.000 e 7.000, subiria e voltaria para cá, tá? Aí daria um valor entre 780 e 1.560. Como é que eu saberia esse valor? Substituiria na função o x por 6.500 e faria os cálculos. Aí acharia esse valor bem aqui no meio, tá certo? Muito bem, então é assim que a gente trabalha. Vejam que eu tenho duas variáveis aqui, duas incógnitas. Equação do primeiro grau com duas variáveis. Variável L no eixo vertical e variável X no eixo horizontal. No vídeo anterior a gente só trabalhava com uma variável, era a variável X. Tá certo? Próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, o que é que a gente vai fazer? Vai ver um outro exemplo que aborda esse mesmo assunto, tá certo? Para a gente solidificar um pouco mais esse conhecimento. Até lá!